Me arrependi o suficiente? Esta é a pergunta errada. Esse é um erro que muitas pessoas cometem quando estão pensando sobre a salvação ou arrependimento em geral. A ideia de que não se arrependeram o suficiente. Elas imaginam que se tivessem se arrependido até um certo grau estabelecido como mínimo, então eles seriam salvos ou perdoados. Ó Senhor, alguns de vocês vão dizer: eu não tenho arrependimento o suficiente. Amado, deixe-me dizer-lhe que não há qualquer grau eminente de arrependimento que é necessário para a salvação. Você sabe que há graus de fé, mas que a menor fé verdadeira salva. Por isso, existem graus de arrependimento, mas o menor arrependimento salva a alma se for verdadeiro, se for sincero, se for, como a Bíblia descreve, o verdadeiro arrependimento. A Bíblia diz: aquele que crê será salvo. E quando ela diz isso, inclui o menor grau de fé. Assim, quando se diz: arrependei-vos e sejam salvos, isto inclui o homem que tem o menor grau de arrependimento bíblico real. O arrependimento, além disso, nunca é perfeito em qualquer homem neste estado mortal. Nós nunca obtemos fé perfeita, de modo que seja perfeitamente livre do ataque de dúvida, muitas vezes. E nunca chegamos ao arrependimento que é perfeitamente livre de alguma dureza no coração. Por isso, a cada dia, esta é uma obra que está sendo aprofundada pelo poder do Espírito. O penitente mais sincero que você conhece vai sempre se sentir parcialmente impenitente. Arrependimento é um ato contínuo ao longo da vida. Ele vai crescer continuamente. Eu acredito que um cristão verdadeiro em seu leito de morte vai se arrepender amargamente mais do que fez antes. É uma coisa a ser feita ao longo de toda a vida. Pecando e, quando pecando, se arrependendo. Arrepender-se e crer em Jesus, arrepender-se e crer em Jesus é o caminho para a consumação da felicidade. Quanto mais santificados, mais somos sensíveis a pecados que não éramos antes. Você não deve esperar ser perfeito em arrependimento antes de ser salvo no sentido final, glorificado. Nenhum cristão pode ser perfeito aqui. Arrependimento é uma graça soberana. É um dom de Deus. Algumas pessoas pregam como condição de salvação o perfeito arrependimento. Condição de absurdo. Não há condições para a salvação. Todos os que são salvos se arrependem sem exceção, mas não são salvos por isso. Deus dá a salvação segundo o seu beneplácito em meio a homens que, sem exceção, merecem a perdição eterna. O arrependimento não nos faz merecer a salvação ou a misericórdia. Não há nada que o homem possa fazer para merecer tal coisa. Deus só dá a quem Ele quer. Ele diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Se então Deus lhe deu o mínimo arrependimento, se este for sincero, se este for não como o homem o define, mas como Deus o define em sua palavra, quero me alegrar contigo por isso. E sei que este arrependimento crescerá mais e mais à medida que você avança pelo poder do Espírito que te santifica. Então, esta observação deve ser aplicada a todos os cristãos. Homens e mulheres cristãos que sentem que seu arrependimento não é profundo o suficiente. Você sente que não tem uma fé grande o suficiente? O que você fará então? Peça um aumento de fé e ela crescerá. Assim é com o arrependimento. Me arrependi o suficiente? Esta é a pergunta errada. A pergunta é: me arrependi verdadeiramente?